Olá, está começando mais um SES Entrevista, que hoje tem como tema o humor. Juiz de Fora já foi palco para diversos talentos do riso brasileiro. E aproveitando essa oportunidade, temos hoje a presença de um dos mais promissores talentos locais, Gustavo Mendes. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Nelson. Gustavo, conta como foi crescer numa cidade pequena igual Guarani, para você que tem essa veia humorística. Uma bosta, né? Cidade pequena... Não, mentira. Do Guarani foi bom porque... cidade pequena, como você conhece muita gente, você conhece as figuras, então se você tiver um time de observar as pessoas, você cria muitos personagens, você tira muitas histórias dali, né? O meu show hoje é 80% do meu show são coisas de Guarani, que eu vi em Guarani, que eu vivi em Guarani, que eu ouvi em Guarani, né? Então, pro lado criativo, para mim foi ótimo. Mas, embora pro lado artístico, crescer numa cidade pequena é complicadíssimo, né? Não tem muita oportunidade. Aí foi por isso que eu decidi vir para Juiz de Fora e me lasquei, porque Juiz de Fora também não tem oportunidade nenhuma. Aí eu fui embora de Juiz de Fora, fui fazer lá fora. E quando foi que você descobriu esse dom pro humor, de fazer os outros rirem? Eu era uma criança feia, gorda, entendeu? Último a ser escolhido da educação física. Sofri muito bullying e não pegava ninguém. Então foi passando o tempo e eu fiquei pensando assim, pô, desse jeito eu vou perder minha virgindade com 32 anos. Num puteiro em Juiz de Fora. Eu precisava de uma solução para poder conquistar as meninas, entendeu? E aí eu vi que as mulheres gostam de rir. Então eu comecei, eu era engraçada, aquela coisa toda, e aí eu fui ver, pô, posso ganhar dinheiro com isso, né? Desde criança eu nunca quis ser outra coisa a não ser trabalhar na TV. Ser apresentador de TV, trabalhar com humor, sempre quis isso, entendeu? Sempre foi o foco. Eu nunca tive pensamentos de ser advogado, médico, né? Criança geralmente quer ser várias coisas, jogador de futebol, até quis, mas não dava por causa dos problemas, né? Com relação ao peso e a falta de talento para o esporte. Enfim, então eu sempre quis fazer isso, eu não sei, uma época que eu quis ser pastor. Teve uma época que eu quis ser pastor. Isso é verdade. Porque eu não sei, eu queria ser pastor, porque eu ficava impressionado de ver numa cidade pequena, sem recurso nenhum, o pessoal não ia para teatro, mas as igrejas lotadas. E o cara com o microfone, aquilo me encantava, o fato de ter um cara na frente com o microfone, falando, as pessoas aplaudiam ele, eu gostava daquilo. Então eu me sentia atraído por esse lado religioso, mas aí eu fui privado de certas coisas e saí fora da igreja. E você, como a gente já conversou, veio de Guarani, uma cidade próxima a Juiz de Fora. E como foi essa transição para cá? Como você veio direto para o humor ou foi de ônibus? Foi direto para o humor ou não? Primeiro veio estudar, começou engatinhando eu vim estudar, né? Eu costumo dizer que Juiz de Fora é o sonho americano de todo mineiro do interior. O cara veio do interior, você é de Juiz de Fora, né? Sou. É de Juiz de Fora. Então, eu deve ter colegas seus aqui na equipe que não são de Juiz de Fora e sabem bem como é que é isso. Você é do interior, a mãe bota na cabeça da criança, fala assim, você vai para Juiz de Fora, porque lá você vai ter oportunidade de estudo, você vai poder estudar, vai poder fazer o curso técnico, porque primeiro você faz curso técnico, depois você sai de lá e começa a trabalhar, porque eu não vou pagar essa faculdade não. Se quiser, você que se vire lá. Até os 18 anos eu ainda estou nas minhas, depois você se dane. Minha mãe falava isso. Aí eu vim para fazer curso técnico, eu fiz Cândido Tost, técnico de laticínio, não tinha nada a ver comigo. E era uma pressão, porque minha família, grande parte da minha família é formada nessa área, então eles queriam que eu desse certo também como eles, né? E eu odiava aquilo, desenvolvi intolerância à lactose, porque eu odiava a escola, né? Aquele curso todo. E aí, quando eu fiz o primeiro ano, eu vim com 15 anos, eu fiz o primeiro ano, tomei bomba numa matéria, continuei, só que aí no segundo ano eu não dei conta e falei com meu pai que eu ia sair do curso. E meu pai falou assim, se você sair do curso, você volta para Guarani. Eu falei, é ruim. Escrevi uma peça de teatro, uma comédia, chamava Família Unida se lasca unida. E aí eu fui bater na porta dos produtores de Juiz de Fora. Fui atrás de uma galera, apresentando a peça, um produtor viu, gostou, topou, e aí eu comecei a fazer essa peça e não parei mais, comecei a fazer o show, enfim. E como que funciona essa integração entre os artistas e produtores de teatro de Juiz de Fora? É uma panelinha, a gente não se gosta. A verdade é essa, a gente não se gosta, a gente se tolera, entendeu? Porque como meio teatral, o nosso meio artístico é um meio de egos, entendeu?
Isso existe no jornalismo, existe entre os músicos, então a gente se suporta. Quem trabalha junto é amigo, quem não trabalha, fica aquela coisinha meio estranha. Eu sempre fui, como eu sempre fui solo, eu sempre fui amigo de todos, entendeu? Mas a gente sente que há essa tensão entre os grupos. Mas com as pessoas que eu trabalho, com os meus amigos, né? Eu trabalho muito com o pessoal do TQ, do Putz, né? Do Criarte, essa galera se gosta muito, são todos amigos, entendeu? É uma integração bacana. Mas, no modo geral, profissão de ego, sabe como é que é, né? E como que você foi parar nessa panelinha? Rapaz, eu comecei a aparecer muito, fazer muita coisa, eu era moleque, né? Muito novo, 16 anos, 17 anos, eu já fazia muito show aqui em Juiz de Fora. E aí esses caras começaram a me olhar com outros olhos. Quem é esse cara? E aí tinha campanha de popularização do teatro, e eu ia fazer o show, e aí como eu não tinha muita grana, eu fazia em dias alternativos, e nesses dias alternativos o pessoal do teatro podia ir me assistir. E aí eles iam me assistir e eu falava das figuras da cidade, entendeu? Fazia piada com todo mundo, não tinha medo, corajoso, não tinha nada a perder também. E aí eles começaram a me olhar com outros olhos, começaram a me convidar, e o Gueminho me convidou para fazer um projeto com ele, que era o Clube da Comédia Stand-Up, que juntava TQ, Putz, eu, um outro grupo de humor que eu não me lembro agora o nome, e o Pedro Bismarck, que foi o grande padrinho desse grupo. E aí eu fui, fiz os solos, depois comecei a trabalhar com o Gueminho, a gente criou um show junto, que chama Ponto GG, que sou eu e o Gueminho no palco. Fiz alguns trabalhos com o TQ também, aí comecei a trabalhar com o TQ, alguns trabalhos, com Tropa de Elite 2, faço a Dilma Rousseff lá e tal. Foi o Gueminho que teve a ideia da Dilma, de colocar como Dilma, né? Fiz um programa de rádio com ele, Os Invasores também na época. Então foi assim, eles me descobriram, né? Mas era o meu sonho entrar pro TQ, desde criança, mandava carta, mandava e-mail, nunca me respondia. Hoje eu jogo isso na cara deles. Você acabou comentando que você sempre se consagrou como artista solo. Então você também, o seu espetáculo mais famoso é o Tarja Preta, que era um stand-up comedy. E como que surgiu essa ideia e como é o Tarja Preta? Eu, antes de fazer teatro, eu comecei fazendo teatro em Guarani, né? Lá em Guarani. E logo que eu me identifiquei como ator, eu já tinha vontade de fazer show solo. Eu sempre quis ser comediante e ter um show solo. E o Tarja Preta foi a reunião, eu tinha um show que chamava Gerações, que foi o meu primeiro show, estava começando ainda, criando uma personalidade artística. E o Tarja Preta foi a reunião dos meus melhores textos, que eu fiz muito teatro em bar, e teatro em bar são 20 minutos, né? Uhum. E aí eu fazia muito no mesmo bar, que é o Empório Artesanal aqui em Juiz de Fora. Sim. Fiz lá durante 6 anos, fazendo show lá direto, então eu sempre tinha que criar texto, né? Então eu juntei os melhores textos, que foram trabalhados na noite ao longo desses anos, entendeu? Que a piada, você tem que ir cozinhando ela para tirar o supra-sumo dela. E aí reuni esses melhores textos e criei o Tarja Preta. Tá certo, Gustavo. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais 6 entrevistas com Gustavo Mendes.